Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Começou o torneio de candidatos, galera. É o torneio de xadrez mais importante do mundo. O vencedor desse torneio vai disputar o campeonato mundial contra o campeão atual, que é o indiano, o jogador Gukesh. Então esse torneio aqui são 8 jogadores apenas, um grupo muito seleto de jogadores que foram classificados por outros torneios que aconteceram nos últimos 2 anos, porque esse torneio aqui só ocorre de 2 em 2 anos, para poderem estar jogando aqui agora. E a gente tem aqui os dois favoritos do campeonato, que são os dois norte-americanos, Fabiano Caruana e Ricardo Nakamura, os números 2 e 3 do mundo, galera. Para vocês terem ideia da força desse torneio, né? E a regra da FIDE é que quando há jogadores do mesmo país no torneio de candidatos, eles devem se enfrentar logo na primeira rodada. Galera, bora começar aqui então. Fabiano Caruana abre aqui a partida com um cavalo em F3 e D5 foi jogado pelo Ricardo Nakamura, fugindo aqui dos principais preparos de peão-rei, né? Siciliana, francesa, Caro-Kann, bababá. Então vamos ver como segue aqui. C4 foi jogado diretamente pelo Caruana. E o Ricardo Nakamura vê que esse peão tá de graça, meio só que não, né? Esses gambitos aqui de peão-dama são fáceis de você recuperar o peão. Por exemplo, aqui já E3, atacando o peão, vai recuperar esse peão com certeza. Ah, Rafa, eu jogaria um B5 aqui para segurar a rapadura. Não tem problema, B3 aqui já é suficiente aqui para as brancas terem uma excelente posição, tá? Por mais que as brancas podem ficar realmente com um peão a mais, as pretas ficam com um peão a mais, as brancas têm um jogo melhor aqui, o desenvolvimento já tá bacana, né? Muito espaço aqui para as peças já jogando e as pretas não fizeram nada. Então, na maioria das vezes, ou as brancas recuperam o peão, ou as pretas, se quiserem realmente segurar o peão a mais, vão ficar com uma posição prejudicada. Por isso, o Nakamura seguiu simplesmente com E6, um lance mais natural, traz mais uma proteção e prepara para trazer o bispo para o jogo. G3 vai desenvolver o bispo na longa diagonal, Caruana D4 ganha um pouco mais de espaço aqui no centro, e aqui bispo G2 foi jogado seguindo o desenvolvimento e cavalo C6 jogado pelo Ricardo. Temos roque, o rei fica em segurança e bispo C5, e a gente tem uma posição que já foi jogada dezenas de vezes pelos grandes mestres e na grande maioria dessas partidas, nessa posição as brancas jogam D3. O próprio Maxime Vachier-Lagrave jogou recentemente. Recentemente a gente fala em 2023, né? Essa posição jogou com D3, a partida acabou empatando. O Caruana vai para uma ideia diferente aqui, ele segue com E3, ainda não é uma novidade teórica, mas o próximo lance vai ser. Ricardo Nakamura segue com o cavalo de G em E7, desenvolvendo, preparando para rocar. E agora o Caruana vai para uma novidade teórica. Pessoal, nessa posição já tentaram peão toma, já tentaram D3, já tentaram até mesmo A3 faz algum sentido, ou até mesmo B3 que também faz sentido, todos os lances lógicos e naturais. O que nunca ninguém ousou jogar foi o lance cavalo por peão. Olha o que o Caruana vai aprontar aqui. O Ricardo Nakamura não parece muito surpreso, porque ele rapidamente joga o lance cavalo toma. E aqui o Caruana tem que recuperar material. A gente imagina que ele vai tomar aqui, mas o Caruana segue com esse lance B4, criando uma confusão pesada aqui no jogo. Bonito o lance, novidade teórica, nunca foi jogado pelos mestres. O Rafa, novidade teórica, o Tripinha jogou isso daí contra o Caveira, mal baixaria. Mas calma, pessoal, a gente tá falando aqui de grandes mestres, né? Pode ser que já tenham jogado isso em torneios informais ou partidas informais, igual aqui do bairro. Bispo por B4. Galera, aqui não tem muito como você evitar, talvez aqui, mas as brancas vão montar um centro muito forte, né? Por exemplo, você tentar voltar o bispo, já tem essa. Ah, agora eu tô arrependido, eu quero peão, tarde demais, já perdeu aqui o bispo, né? Esse lance aqui vem com um cheque. E se o cavalo vier para defender, simplesmente você vai capturar e as brancas já podem ganhar o jogo aqui, né? Por isso o lance jogado foi bispo por B4 direto. Vamos lembrar que o Caruana tem uma peça a menos aqui, ele precisa recuperar material e por isso ele segue com peão por cavalo. Muito bem. Ô Rafa, aqui não dá pra querer ganhar um peão? Lembrando, galera, mesmo problema tá existindo, dama cheque, né? E não dá pra defender com o cavalo, porque o cavalo vai embora e o bispo cai. Muito bem, por isso aqui o Ricardo Nakamura segue com o roque, agora sim atacando o peão. E aqui dama B3,
ganha um tempo para cima do bispo, que volta para casa de A5. E o Caruana segue com o cavalo C3. Mais um lance chique aqui do Caruana, né? Porque, mais uma vez, ele tá deixando aqui o peão. E é muito interessante, porque aqui uma das possibilidades seria jogar com o lance dama em A3. Muito provavelmente é isso que o Caruana andou interessado aqui na partida. Aqui seria obrigatório tomar, né? Porque são duas peças atacadas, então seria obrigatório tomar. E aqui então a dama voltaria defendendo o cavalo, é verdade, mas as brancas mais uma vez têm uma boa posição. O bispo F4 ganha um tempo sobre o peão, se o bispo está protegido, então a gente teria uma posição. Se E5 aqui dá até para tomar, bispo por E5 recuperando material e entrando com uma torre na sétima horizontal. E nesse tipo de torneio, galera, um mínimo detalhe pode fazer toda a diferença, né? Então você fala assim, poxa, mas nessa variante aqui o material tá igual. Mas as brancas estão com uma posição mais ativa. O computador aceita tudo. O computador fala aqui na barrinha que está equilibrado. Na prática, as brancas tendem a ter uma partida melhor numa posição como essa. Por isso, olha o nível, galera, olha o nível. Por isso, o Ricardo Nakamura segue com o cavalo em F5 e agora são 2 ataques para nenhuma defesa. E o Caruana estava preparado contra isso, segue com o lance... Opa, não com o lance D5, gostou dessa? Tem que improvisar quando erra, né? Aqui ele vai acabar jogando D5 daqui a pouco. Ele joga primeiro com o lance bispo em A3, ganha um tempo sobre a torre e agora sim o lance D5. Legal, hein? A partida tá pegando fogo, dá pra sentir o clima aqui, né? Já não é mais um bora and draw, já não é nada disso. Aqui a partida tá muito agressiva. Cavalo D4 foi jogado, temos o lance dama em A4, ganha um tempo sobre o bispo. E aqui B6, um lance corajoso do Ricardo, que protege o bispo, mas deixa o bispo meio esmagado aqui. E também permite o desenvolvimento do bispo de Casas Claras. Torre de A em E1 foi jogado pelo Fabiano Caruana. Bispo D7, a dama está atacada, ela volta para sua casa inicial. E aqui C5 foi jogado pelo Ricardo, bloqueando completamente o bispo de casas escuras aqui das brancas, que seguem com o lance bispo B2. O melhor lance da posição foi jogado pelo Ricardo, pelo Caruana. Ricardo segue com torre B8, ele quer uma expansão na ala da dama. A4 diz que essa casa de B5 é das brancas, A6 questiona essa teoria e realmente ameaça o avanço. E aqui temos então peão por E6, bispo por E6 e o cavalo vem para a casa de D5 tentando deixar esse bispo irrelevante, pelo menos no momento, porque esse bispo agora nem trocar pelo cavalo mais ele pode, ele ficou aqui no cantinho. Cavalo bem colocado, muito bem protegido, bispo também ganha bastante atividade agora, posição difícil. Dama D6 foi jogado pelo Nakamura e agora temos o lance bispo por cavalo aqui, foi essa a decisão do Fabiano Caruana, enfraquecendo aqui esse peão central e com expectativas de poder capturar esse peão no futuro, tanto que ele já joga com o lance torre em E4. Ricardo Nakamura tem recurso para isso, segue com bispo por cavalo, devolvendo na mesma moeda. E aqui a gente fica pensando se seria possível jogar um torre por peão aqui, né? É uma ideia que passa pela cabeça, porque o bispo aqui fica cravado. E até é possível sim jogar dessa forma, mas não é o recomendável. As pretas aqui, elas igualam a questão material e tem uma maioria de 2 contra 1 bastante perigosa aqui na ala da dama. Por isso o lance jogado foi torre toma e depois de torre toma, bispo por bispo, deixando este peão aqui atacado e tentando manter o controle aqui de B5. Rafa, não dá para jogar um B4, um B5 aí direto, porque se tomar tá caindo o bispo? A ideia é interessante, mas a execução não necessariamente é tão boa, por conta de dama em F3, né, atacando em F7, defendendo o bispo e mantendo o peão atacado. Então, por conta dessa execução tática, não é possível jogar dessa maneira, as brancas têm até uma boa posição. Por isso, galera, o lance jogado foi bispo aqui em B4 e a gente vai caindo num tipo de posição que é uma das situações mais agressivas e perigosas do xadrez, que são bispos de cores opostas com peças pesadas.
Essa combinação é muito agressiva porque as pretas não vão conseguir defender as casas claras e as brancas não vão conseguir defender as casas escuras. H4 foi jogado pelo Caruana, A5 e agora temos o lance D3, os peões todos nas casas, os peões aqui na ala da dama todos nas casas claras. Dama em F6 foi jogado e agora temos o lance Rei G2, dando suporte para a casa de F3. Dama centraliza em E5, Caruana segue com Dama em F3, atacando o peão. Dama em F6 propõe trocas e aqui Dama G4, o Caruana evita a troca das damas, mantém o controle das casas claras. Bispo vem para C5, o bispo, percebam que o bispo do Caruana é um bispo ativo. E o bispo do Ricardo Nakamura é um peão grande, né? É isso que está acontecendo nessa posição, uma posição mais difícil de jogar com as peças pretas. Por isso que o Caruana não quer trocar dama, não quer trocar nada aqui. Ele não quer trocar peça nenhuma, ele quer manter todas as possibilidades de ataque. E segue com H5. Temos H6 e agora o lance torre aqui em H1. Lance esquisito, né? À primeira vista, o que esse lance tá fazendo aí? Vamos ver qual é o plano do Fabiano Caruana. Dama G5. Ricardo Nakamura quer trocar tudo, quer ir pro empate, quer ir pro quarto do hotel, galera. Ele quer tomar o seu Blood Mary, ele quer tomar o seu suco de tomate, entendeu? Mas o Caruana quer jogo. Segue com Dama D1. Mantendo aqui o peão defendido, o peão também, todos os peões aqui estão defendidos, né? E Dama em E7 foi jogado. No entanto, esse lance acaba sendo um erro. Aqui Dama F6 talvez fosse um pouquinho melhor. O lance dama aqui em E7 tem um problema, galera. E o problema é que esse lance tira a mobilidade da torre. A torre agora ficou esmagada aqui. E o Caruana imediatamente tira proveito disso jogando o lance bispo C6. O que parece um detalhe bobo, pode ser a diferença completa na posição. Porque agora a torre tem que sair, mas dá tempo do Fabiano Caruana ganhar a coluna. Coluna E dominada. Dama vem para casa de C7 e o bispo volta para onde? Para casa de D5, um bispo ativo. Torre dominando a coluna. Ricardo Nakamura tem problemas? Segue com o lance Rei F8, que legal, vou conseguir finalmente trocar mais ou menos. Dama G4, bota pressão no peão de G7, não dá para jogar. Torre E8, por isso Torre D8 foi jogado e agora temos o lance Dama em E4, completamente controlando a coluna E. Dá para jogar um lance do Dama E7, você provavelmente vai jogar o lance Dama em F4, atacando aqui a dama e mantendo a ameaça de checkmate, né? Por exemplo, Dama E7 e Dama F4 não dá para tomar a torre porque tá levando mate. E aqui o jogo poderia continuar dessa maneira, mas o Nakamura preferiu jogar o lance Rei G8. E aqui Dama em F5. Galera, o que a gente vai vendo aqui é uma manobra do Fabiano Caruana do mais alto nível. Ele sabe que ele tem a posição mais ativa, que as pretas estão se defendendo. Ainda assim, parece que as pretas têm recurso suficiente para a defesa. Dama D7 mantém aqui a defesa do peão de F, propõe trocas. Dama vem para F3 e aqui torre em F8. Parece difícil quebrar essa posição. O Caruana tem uma ideia. Ele faz uma assustadora subida de torre aqui, galera. As peças estão chegando. O Nakamura faz as contas, acha que dá para defender. Torre vem para F5 com ataque triplo em F7, mas aí o peão também está defendido 3 vezes. E Dama em E7 foi jogado. E aqui, como prosseguir, galera? Como continuar esse ataque? Caruana segue com o lance Dama em G4. Bispo em E5 foi jogado. E temos agora o lance Torre em F3 com a maior calma do mundo. O Caruana vai esperando a hora certa do ataque. E o Ricardo vai se defendendo muito bem. Torre vem para F4, Dama D8, mantém a defesa aqui do bispo. E agora temos o lance bispo em E4. Será que dá para quebrar essa posição? Dama F5 pode ser ameaçador. Por isso Torre E8 foi jogado. E aqui, Dama em F5 nessa posição é possível de ser jogado, mas Torre E5 parece ser um recurso suficiente aqui para escapar. Bem jogado pelo Ricardo Nakamura. Por isso, o Caruana segue com torre em F5 e não com dama em F5. Dama D7 foi jogado e agora a dama vem para F4 dando mobilidade para a torre. E o bispo vem para G5 atacando a dama e a dama volta para F3. Tá difícil o ataque. Dama C7, mantém a defesa.
E nessa posição, no entanto, o Caruana construiu, que agora ele consegue tirar um pouquinho de resultado, um pouquinho de frutos do que ele construiu até agora, seguindo com o absolutamente melhor lance da posição e genial. Torre por F7 foi jogada agora pelo Fabiano Caruana. O Hikaru Nakamura, calma, ele tem recurso aqui, por incrível que pareça. Galera, é torneio de candidatos, isso aqui é do mais alto nível do mundo. Dama, toma, foi jogado. E agora o Caruana tem uma torre a menos, mas ele segue com o bispo D5. Ganhou a dama. Não é tão simples, torre 6 faz a proteção. Dama G4, oba, vou recuperar material, não é mesmo? E a partida segue com o lance rei F8 e de fato o Caruana recupera aqui o material, mas o Caruana tem um peão a mais. Depois disso, ele conseguiu esse peão a mais. Será que é suficiente? São bispos de cores opostas. As pretas agora têm que tentar trocar as damas. Se as damas forem trocadas de fato, pode existir aquela condição na qual as brancas têm um peão a mais, mas as pretas conseguem defender o empate por serem bispos de cores opostas. Diferentemente de quando a gente tem peças pesadas, que o caráter é agressivo, quando a gente tem apenas os bispos e peões, o caráter de final costuma ser de empate quando são de cores opostas. Dama em E8 foi jogado, e aqui temos o lance bispo D7, cheque foi jogado, rei volta para G1, bispo vem para F6, e aqui dama vem para E6, amedrontando aqui, a posição é assustadora. Dama D8 foi jogado, bispo vem para C6, indo diretamente para esse ataque, e por isso dama em E7 propõe trocas. Cheque evita as trocas, a dama cobre, e a dama fica aqui em B7, colocando uma ameaça tanto no peão quanto na casa de F7, isso é assustador. Bispo em E5 foi jogado, e agora o bispo vem para D5, ameaçando, a dama vem para C7, no limite, protegendo tudo, e agora o Caruana mais uma vez evita as trocas das damas. Galera, lance 60. Para vocês verem esse torneio aqui, o cara tem que ter disposição, né? Tem que ter disposição porque é o torneio valendo, é o principal torneio do circuito mundial. Rei E7 foi jogado e a dama passa lá para casa de G8. De olho na casa de F7, mas parece que o Nakamura construiu uma boa fortaleza. Como quebrar isso? Rei D6 foi jogado e agora bispo em E4, um detalhe importante, bispo F3 teria sido melhor. É muito difícil a gente entender por quê. Cai naqueles finais de detalhe do detalhe do detalhe e parece que agora o lance jogado foi Rei E7, parece que agora Rei C5 seria um pouquinho melhor, mas na prática é muito difícil você querer esconder o rei lá para A3, que é a linha do computador, né? E ainda assim as brancas estariam bem melhores. Bom, rei E7 foi jogado, e um fato curioso é essa vantagem das brancas aqui de 4 pontos, não parece ser tudo isso, né? Porque parece que as pretas realmente conseguiram montar uma fortaleza inquebrável aqui, e a gente fica se perguntando por que tá com essa vantagem tão grande de 4 pontos. E os caras estão jogando há um tempão com essa vantagem de 4 pontos, né? Vamos ver o que o Caruana vai fazer aqui. Bispo G6 foi jogado e agora o bispo cobre em F6. Dama em F7, o que o Caruana quer fazer aqui? Rei D6 e aqui dama D5, evitando a troca das damas. Rei vai para E7, bispo em F5, mantendo todo tipo de ameaça para cima do rei. A partida segue com o lance bispo em E5 e agora F4 parte para o ataque. Parece que dama em E6 aqui seguido de F4 poderia ser um pouco melhor. Enfim, é o que é. Bispo F6 foi jogado e agora rei G2 na calma, na tranquilidade. O Caruana melhora um pouquinho a posição do rei. Melhorou o peão, melhorou o rei. Ele tá querendo deixar o Hikaru Nakamura sem lance. Dama D6 foi jogado, cheque lá em B7. Rafa, não é possível essa partida. Rei F3 foi jogado e agora dama em E7 propõe trocas. Dama em E4 foi jogado pelo Fabiano falando, tudo bem, vai. Esse lance é genial, porque esse lance propõe a troca de damas indo para um final com bispos de cores opostas. O Caruana tem que ter calculado muito bem quanto tempo ele levou aqui. Ele levou 2 minutos e meio para chegar nesse lance, galera, porque ele viu que esse final pode ser vantajoso para ele. Como assim? Será que ele consegue ganhar? Bom, primeiro, o que está acontecendo? Aqui a gente tem 2 peões contra 2. Esses 2 peões são imunes a esse bispo. E com esse lance, o Caruana acabou de construir uma maioria de 4 peões contra 2 na ala do rei. E esse peão, em tese, pode ser facilmente controlado pelo bispo.
Esse é o plano do Caruana, será que vai dar certo? Bispo em E7 foi jogado, E5, controlou, abriu aqui o controle do avanço do peão. Bispo vem para B4 e agora bispo D3 primeiro foi jogado, bloqueou o peão, deu passagem para o rei. Bispo vem para casa de E1, ataca o peão. Primeiro G4, põe o peão numa casa clara. Rei E7 foi jogado, o rei vai chegando, mas agora bispo G3 foi jogado impedindo o avanço do rei. Por isso F5 foi jogado e agora existe um paredão aqui para o rei das pretas. O bispo tá atacando esse peão, mas o rei continua aqui muito bem colocado, tá ameaçando o peão que precisa ser defendido. Rei D7 foi jogado e agora, apesar de ser possível e ser bom capturar o peão, o Fabiano Caruana tem tanto domínio aqui nesse final que ele segue com o lance rei D5, galera. Uau, 1 minuto e meio. Bispo H4 foi jogado F6. Aqui é um lance que... Esse caminho não é muito natural, né? Esse caminho do Fabiano Caruana. Porque o mais natural aqui é, primeiro, rapelar esse peão, coletar madeira, colocar no bolso, né? E depois ver o que faz. Mas o Caruana vai para uma ideia totalmente... não usual, e aí nessa posição ele vai para o lance F6, que não parece ser possível, porque essa casa está dominada, F6 foi jogado e depois de peão toma, o Fabiano Caruana segue com o lance E6, galera, e a gente cai numa posição muito complicada, muito difícil e só tem um lance que é possível aqui para as pretas. Rafa, o lance é óbvio, é o lance rei E7. Esse lance foi o lance jogado também pelo Ricardo Nakamura. No entanto, os computadores apontam que seria mais resiliente jogar com o lance rei C7. Não é fácil entender as diferenças, não é fácil entender o porquê, né? Isso só mostra o quão difícil é o xadrez do altíssimo nível e o quão importante são os finais. Galera, finais de bispo de cores opostas, você pode perguntar para de cada 10, cada 100 pessoas que você perguntar, 80 vão falar que esse final aqui é tranquilamente empatado. E não é verdade. Rei C7 seria o único lance da posição. Mas, depois de E7, por exemplo, e promovendo para a dama para ganhar acesso aqui à casa de C6, as pretas teriam esse lance, ó. Ó como é difícil o final, né? Teriam esse lance. Fala, puxa, Rafa, mas qual a ideia desse lance, né? Tá um entregando o peão pro outro. É um duelo de gentilezas. O mais gentil ganha. Aqui o ponto é o seguinte, esse lance não é exatamente uma gentileza. Esse lance permite a volta do bispo, né? Porque depois de bispo por F5, o bispo pode voltar defendendo. Dá para tentar um G5 para tentar desviar o bispo ou então para ganhar o avanço aqui do peão. Depois de bispo toma, rei toma, mas o bispo volta para D8. E o ponto todo é que as brancas não conseguem avançar o peão. O bispo para ele a tempo. Quando o rei tenta ajudar, leva cheque, né? Ah, mas se você vier com o rei para C6, aí o ponto é o seguinte, as pretas vão tentar passar o rei para lá. Será que dá? O peão vai avançar, aqui o rei vai para lá. Aqui, quando as brancas jogarem, não pode jogar rei B7, tá caindo o peão. Quando jogarem rei B6, aqui dá para jogar esse super lance aqui, D3, ó. Muito difícil esse final. E por que esse lance é tão importante? Mais uma vez, uma gentileza, né? Já entendi, Rafa. Ele tá tentando ser o mais gentil possível. Na verdade, não. Aqui, o que ele tá tentando é ganhar acesso à casa de B8. Porque quando o rei ganha acesso à casa de B8 e o bispo chega em C8, em D8, são duas peças controlando a casa de C7. E por isso, o peão de A5 tá defendido, o peão de H6 está super imune e o peão de C, esse sim é o perigo, tá super controlado. E aqui as pretas conseguem empatar. Como vocês viram, não é um caminho fácil. O Ricardo joga o dramático rei E7, dramático. Fabiano Caruana segue com rei C6 e agora o bispo ficou entupido aqui pelos próprios peões. Rei por E6 foi jogado, rei por B6 e agora esse peão é um peão passado. O bispo até consegue defender o peão de A5, mas depois de simplesmente C5, o Nakamura faz as contas, galera. E no lance 83, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Que partida violenta, galera. Como o torneio de candidatos começou pegando fogo esse ano. E as outras, olha, foram 4 partidas, são 8 jogadores, apenas uma partida empatou, as 3 outras tiveram resultado, a gente vai mostrar aqui no canal, tá? Mas aqui C5, o jogo aqui acabou. Uma possibilidade aqui seria jogar com, tenta trazer o rei, será que dá pra levar o rei?
Não dá tempo, né? Aqui simplesmente o checkmate chega com velocidade. Rafa, eu acho que dá pra tentar parar esse peão com o bispo. O problema é, o bispo e o rei estão longe, eles não estão perto aqui, não estão coordenados. Quando o bispo tenta parar o peão, o rei que não consegue mais chegar, né? Se o rei ficar na frente do bispo, ele vai ser xingado, então não adianta. Vamos tentar essa linha aqui, vai, C7 aqui, ele fala, oba, deu certo, tá vindo um bispo F5 e o peão vai ser coroado. Então não tem jeito, e se jogar aqui um rei E7, o que adiantou? O peão dispara e ele vai ser promovido da mesma maneira. Uma partida espetacular, vamos dar uma olhada na precisão aqui da partida, galera, que loucura. Tivemos aqui, eu acho que foi alta, hein? 89, quase 90% de precisão aqui pro Caruana, 85.9 pro Ricardo Nakamura, com direito a lance brilhante, torre por F7, ganhou no detalhe, né? Ganhou no detalhe. O torneio começou pegando fogo, a gente segue cobrindo, espero que vocês tenham gostado da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!